Aleluia, glória a Deus. Oh, glória, quem está sentindo essa atmosfera aí na sua vida? Deus, o que o Senhor está fazendo aqui, essa tarde, não tem palavras, não tem como explicar, é viver o que Deus está fazendo. Os céus estão se abrindo, os céus estão se abrindo sobre a tua vida. Irmãos, nós tivemos aqui desde as 4 horas, nós tivemos aqui o pastor Alexandre, uma palavra, que os céus começaram a se abrir sobre a nossa vida. Eu estava comentando com o irmão Robertinho, falei, Robertinho, estou sentindo tão leve, parece que tirou um peso, tirou algo. Eu não sei se sou eu, mas eu creio que você está sentindo isso. Você que esteve aqui hoje, você que já está aqui desde as 4 horas, você pode sentir essa presença. E nós cremos que não acabou por aí. Vai continuar. Você que chegou agora, nós queremos agradecer a tua presença. Queremos agradecer você que veio de perto, de longe. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. E pode ter uma certeza que os céus vão se abrir sobre a tua vida. Os céus vão se abrir sobre a tua vida. É muito forte o que está acontecendo nesta conferência. Esta conferência, ela está sendo impactada. Nós estamos sendo impactados pelo mover de Deus sobre a nossa vida. É muito forte o que Deus está fazendo. Eu queria chamar aqui, convidar o pastor Alexandre, né? Ele vai dar continuidade nesta conferência, céus abertos. Que o Senhor, Ele possa, e Ele está usando grandemente a vida do pastor Alexandre, que veio lá de Campinas, Montemor, ali pertinho de Campinas, trazendo aqui este mover, essa presença de Deus sobre a nossa vida, muito forte. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado de Deus. Obrigado, pastorzão. Obrigado, querido. Lindão de Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus é bom. Tem crente aqui, irmão? Tem filho de Deus aqui? Eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo. Amém? Muito feliz. Deus está trabalhando. Amém? Eu queria, pode sentar, pode tomar assento. Estamos realmente felizes. Pastor Moacir, pastor Alessandra, obrigado pelo carinho. Amém? Por tudo que vocês e a casa de vocês têm realmente impartido conosco. Muito importante nós acreditamos num relacionamento que atrai a presença de Deus, né? Não é um relacionamento de troca de interesses, é um relacionamento com pureza. E hoje em dia é muito raro isso, relacionamentos com pureza. É muito difícil, mas nós estamos aqui para restaurar o que foi perdido. Amém? Lucas 19:10, a palavra fala que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu quero começar lendo um texto com você, no livro de Isaías, capítulo 64. Sabe, durante muito tempo na nossa vida, deixa eu falar para você antes, estou aqui com a minha esposa, a pastora Anne, a mulher da minha vida, a minha Barbie morena. Eu sou apaixonado mesmo, irmão. Graças a Deus. Meu filho Caio, nosso filho Caio, né? A Estherzinha, nossa filhota, está lá atrás, ali com o Alê. É uma alegria a gente estar aqui. Estamos muito felizes de rever alguns rostinhos, né? E a gente já se sente em casa aqui, em casa. Isaías 64, eu quero começar lendo com você.
uma palavra que já há algum tempo Deus tem ministrado muito no meu coração sobre essa palavra, e eu entendi de Deus que é uma palavra que o Senhor está liberando. Sabe, toda palavra existe uma medida de liberação, amém? Para toda palavra existe uma porção que é liberada do céu sobre aquela palavra. E essa é uma palavra que Deus tem liberado algo sobre nós, e nós temos visto por onde temos passado, nós temos visto Deus trabalhando em cima desses fundamentos. Eu quero ler esse texto, começar a ler ele aqui, e daqui depois nós vamos continuar. Isaías 64:1, Isaías 64:1 até o verso 7, pode ser? Amém? A minha versão é a versão Nova Almeida atualizada. Se tiver um pouquinho diferente da sua, o Espírito Santo vai fazendo o alinhamento no teu espírito aí. Amém? Vamos lá. Antes disso, estenda a tua mão, por favor. Queria que você pudesse liberar palavras do céu sobre a minha vida nessa hora. Pai, nós queremos nesse momento, sim, Deus, declarar que os céus estão abertos sobre as nossas vidas. Os céus estão abertos, Senhor, sobre este lugar. Nós declaramos céus abertos. Nós profetizamos uma palavra diretiva, profética, que vai apontar o caminho para os teus filhos. Deus, nas suas casas, nas suas famílias, nas suas vidas emocionais, espirituais, nas suas vidas, ó Deus, em todas as esferas da sua vida. Nós declaramos, Senhor, céus abertos sobre este lugar. Eu te apresento também a minha casa, o nosso casamento, a nossa família. Eu quero te agradecer, Pai, pelo privilégio de servir ao Senhor ao lado da minha família. Muito obrigado por isso, porque, ó Deus, nós entendemos que onde há unidade, há reciprocidade. Uma família que anda em unidade é uma família que vive reciprocidade. E nós louvamos o teu nome por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então Isaías 64:1 diz assim: se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e para que as nações tremam diante de ti. Quando fizeste coisas terríveis, que nós nem esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Presta atenção, ele está falando, tu sais ao encontro, é ele que vem ao encontro. Presta atenção nisso. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado. Como então seremos salvos? Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a se apegar a ti, porque escondes de nós o teu rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das tuas mãos. Amém, queridos? Queridos, essa palavra é uma palavra que ela tem queimado no nosso coração há algum tempo. E, como diz no livro de Ezequiel, no capítulo 10,
fala que havia um homem vestido de linho fino, e esse próprio homem de linho fino, adivinha quem é? Fala assim comigo, Jesus. E fala que ele foi até as rodas, sabe aquela visão de Ezequiel, que via os 4 seres viventes, que se moviam sobre rodas, os seus pés eram como rodas cheias de olhos, que se moviam por toda a terra. Sabe, nós precisamos que os céus se abram para que eu comece a ver o que Deus está vendo. Talvez aquilo que você está vendo hoje na sua vida não é aquilo que Deus está vendo. Ezequiel, no capítulo 1 e no verso de número 1, eu e você vamos ler algo ali no livro de Ezequiel. Olha só, no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive as visões de Deus. Fala assim comigo, os céus se abriram e eu comecei a enxergar. Uau! Sabe, existem coisas que Deus quer que você veja, mas você só pode ver quando os céus se abrirem sobre você. Amém, queridos? Eu acredito que, sabe, presta atenção, você está ouvindo um profeta, um dos maiores profetas que a palavra de Deus fala, um dos profetas maiores, quem estudou teologia sabe disso. Existem os profetas menores e os profetas maiores, e Ezequiel era um dos profetas maiores. E Ezequiel, ele diz, um profeta, um homem que ouvia a voz de Deus, um homem que conhecia Deus de maneira profunda. E Ezequiel diz, Senhor, quando os céus se abriram, eu tive as visões de Deus. Isaías diz, se os céus se fendessem e o Senhor descesse. No livro de Joel, no capítulo de número 2, livro de Joel, vai vendo a construção, fala assim comigo, Deus está construindo. Fala assim comigo, tudo foi feito por meio da sua palavra. E pela sua palavra, Ele cria realidades, Ele traz para a terra realidades que já existem nos céus. Amém? E no livro de Joel, no capítulo 2 de Joel, eu li com os irmãos hoje um pouco desse texto. Joel capítulo 2, verso 15 e 16. Toquem a trombeta. Para quem não conhece, essa aqui é uma trombeta. Esse aqui é um chofar. Não é um berrante, irmão. Lá vem o pastor do berrante. Não, é o pastor do chofar. Amém? Isso é um instrumento judaico. Presta atenção. Toquem a trombeta em Sião. Proclamem um santo jejum. Convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem, reúnam anciãos, adultos, crianças e daqueles que mamam. E aí, quando ele fala isso, olha, entrem num lugar de consagração, entrem num tempo de dedicação, entrem num tempo de separação. Sabe, queridos, eu creio que nesses dias Deus está levantando e restaurando uma tipologia bíblica que antes já existia, mas profeticamente Deus está trazendo de volta uma tipologia bíblica de nazireus e de eunucos. Fala assim comigo, nazireus, homens e mulheres separados para Deus. Fala assim comigo, eunucos. Fala assim comigo, pessoas escolhidas pelo rei para cuidar da sua noiva, mas que não vão
abusar dela, ter prazer com ela. Fala assim comigo, são pessoas que vão preparar a noiva para que somente o rei tenha prazer. Aleluia! Nós estamos vivendo esse tempo em que Deus está restaurando essas realidades proféticas e espirituais, de nazireus e eunucos, homens e mulheres que entenderam isso, homens e mulheres que decidiram se separar para Deus, e fazer a diferença, dando uma resposta aos céus. Nenhum céu pode se abrir, se você estiver fora do seu sacerdócio. Na época antiga, eu e você vamos ver nos tempos bíblicos que havia o tempo dos sacerdotes levíticos, mas o sacerdócio ele muda quando muda a lei. Nós lemos isso hoje aqui no livro de Hebreus, no capítulo 7. E nós estamos vivendo o tempo do sacerdócio de todos os santos. Então, nesse tempo, Deus não espera que apenas os levitas realizem o seu sacerdócio. Deus espera que cada um dos seus filhos possam exercer o seu sacerdócio. Amém, queridos? Cada um dos seus filhos possa realizar e viver o seu sacerdócio. Mas isso não vai acontecer se nós não formos um com Cristo. Porque não basta andar junto, eu e você vamos precisar nos tornar um. Deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta você vir para o templo e não entrar no culto. Eu vou falar isso para você de novo. Não adianta você vir para o templo e não entrar no culto. Porque o culto não é aqui. O culto é nas regiões celestiais. O culto, presta atenção. Você entra com tudo que tu tem. Você não fica sentado avaliando o pregador. Você fica sentado com sede daquilo que está sendo derramado da palavra. Você está entendendo isso? É isso que o Senhor espera de você. É isso que o Senhor espera de nós. Eu preciso entrar no templo, mas eu preciso primeiro acessar o culto. E o culto eu começo a acessar desde a minha casa. O culto eu começo a acessar quando eu abro os meus olhos e eu decido reconhecer que existe um Deus que cuida de todas as coisas, mesmo que todas as coisas não estejam da maneira que eu gostaria que estivesse. Ele está cuidando de você. O culto começa quando eu decido a maneira como eu vou falar com a minha esposa e com os meus filhos. O culto começa quando eu decido a maneira como eu vou responder na comunidade de fé que Deus me inseriu. Todas essas coisas têm o poder de abrir os céus. Quem está entendendo comigo? Existem pessoas que não conseguiram ainda ver os céus abertos. Por quê? Porque Deus, quando Ele cria você, Ele coloca uma medida do céu dentro de você. Presta atenção, Deus coloca, porque Ele diz o seguinte. Ele fala assim, olha, eu vou fazer você conforme a minha imagem, minha semelhança. Então, uma medida da glória de Deus, Ele coloca dentro de você. O meu irmão, ele tem uma característica que eu não tenho. Ele tem uma virtude que eu não tenho. Ele tem virtudes, características, qualidades que eu não tenho. Quem está entendendo isso? Por quê? Porque essas medidas dele são as medidas que revelam a glória de Deus. As suas qualidades revelam a glória de Deus. Eu posso ouvir um amém? Tem pessoas que têm habilidades manuais, tem outras que têm habilidades relacionais, tem outras que têm habilidades diversas. E nessas medidas nós glorificamos o nome do Senhor. Amém, queridos? Então, Isaías, ele entendeu, ele foi um profeta, maior profeta messiânico, profeta que mais anunciou a respeito do Cristo. Isaías, ele fala, Senhor, se os céus se fendessem. Isaías sabia que o céu podia se fender.
ele sabia que o céu podia se abrir. Sabe quando o céu se abre? Quando aquelas bênçãos que eu e você lemos de Efésios 1 e 3 começam a chegar na minha vida. Sabe? Aquelas bênçãos de Efésios 1 e 3, eu não sei você, mas uma certa vez eu peguei esse texto e eu fui ler, e eu estava vivendo volta e meia, e eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, porque eu aprendi que um homem de Deus de verdade, ele é de verdade. Deus escolheu sacerdotes reais e não sacerdotes ideais, e nós vivemos a realidade daquilo que Deus tem nos permitido viver, não nos contentando com aquilo que temos vivido, mas queremos mais de Deus, amém, queridos? Então, e como um sacerdote real, eu também, por algumas vezes, tenho as minhas crises, tenho os meus momentos difíceis. O apóstolo Luiz nos ensina muito sobre isso, o apóstolo Casos nos ensina muito sobre isso. De vez em quando, bate aquelas situações dentro de nós, difíceis, e que fazem parte da nossa trajetória. Não adianta fingir que não tem super-homem não, irmão. Não tem super-mulher. Eu preciso da minha esposa, eu preciso dos meus filhos, eu preciso dos pastores que caminham com a gente, que orem por nós também. Nós estamos na frente da batalha e não é fácil. Tem vezes que o inimigo, por causa de tudo aquilo que nós fazemos, ele vem com violência, cara. E se a gente não tiver alinhado com o céu, não tem chance não, irmão. Que vem com violência. Quem está entendendo isso? Então, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos. A gente está vivendo um tempo, épocas difíceis, a maldade crescendo, mas ainda existe um portal aberto de oportunidade do céu. Amém, queridos? Isaías entendeu que os céus podiam se abrir. Efésios 1 e 3 fala que o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Amém? Toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E aí teve um dia que eu perguntei: Senhor, eu acredito nisso, mas eu quero te fazer uma pergunta, Pai. Por que tem tanta coisa que eu não vivo ainda? Eu não sei se você já teve uma DR assim com Jesus. Eu não sei se você já teve um bate-papo assim com Ele. Senhor, eu acredito nisso, mas por quê? Por que, Senhor? Por que eu ainda vivo essa realidade? Por quê? E eu me lembro que na época foi algo assim muito forte para mim. Por que eu ainda vivo isso? Por que eu ainda não consegui romper? E aí existe um princípio. Toda palavra que você quer entender a profundidade, a plenitude daquilo que foi dito, existe uma lei interpretativa da palavra, das escrituras, que se chama lei da primeira menção. Então, todas as vezes que você quer entender a profundidade e a amplitude de um termo, você precisa voltar na primeira vez que aquela palavra foi escrita e foi dita pelo Senhor nas escrituras. E aí o papai falou assim: filho, volta lá e olha a primeira vez que eu abençoei o homem. Porque céus abertos falam de bênçãos que te alcançam. Céus abertos falam de bênçãos que tocam você. Céus abertos falam de bênçãos que mudam as suas realidades. Quem está entendendo isso, irmão? Você está entendendo a importância disso? Fala disso. Aí eu perguntei ao Senhor, e Ele falou: vai lá na primeira vez que eu abençoei o homem. E aí Ele disse assim, Gênesis 1, 28, foi a primeira vez que Ele abençoou o homem. Obrigado. Não foi carne nem sangue que te revelou.
Obrigado, Cris. É de Deus. Gênesis 1:28. E Deus os abençoou. A primeira vez que Deus abençoa o homem, eu perguntei: Deus, o que eu tenho que fazer para viver aquelas bênçãos lá de Efésios 1:3? Aquela toda, o Senhor, querido, é toda sorte. Fala assim comigo: toda sorte. Ele não fala uma sorte, ele fala toda sorte. É toda sorte de bênçãos. E eu perguntei: Senhor, o que está acontecendo? O que eu tenho que fazer para viver isso? E ele falou: filho, olha lá, a primeira vez que eu abençoei o homem. Aí quando eu chego lá, Gênesis 1:28, e Deus os abençoou. E eu falei: tá bom, Deus. Tipo assim, né? Não sei se tu... Aí. Me ajuda. Eu sei que eu sou pequenininho, Senhor. Me ajuda. Não estou entendendo ainda. Não estou entendendo ainda. Aí ele: filho, lê direito. A palavra bênção vem do hebraico barur ou brahá. É uma autorização para prosperar. Presta atenção. Em Gênesis 1:28, Deus está dizendo assim: eu te autorizei. Você está autorizado, homem. E aí eu falei: Deus, o que eu preciso fazer? Aí o pai falou: filho, sabe qual o problema? Você está fazendo a pergunta errada. Pior do que quem faz errado é quem pensa errado. Porque você associa viver as realidades que eu tenho para você simplesmente com fazer. Leia no verso 26. Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E aí ele falou: você entendeu agora? As bênçãos. Depois disso, no verso 28, a palavra fala: e Deus os abençoou. Ou seja, as bênçãos... Irmão, me responde uma coisa. O que Adão fez aqui para ser abençoado? Não, sério. O que ele fez para ser abençoado? O que ele estava fazendo para ser abençoado aqui? Qual foi o título que ele recebeu? Qual foi a credencial de igreja que ele recebeu? Qual foi o prêmio na empresa que ele recebeu? E aí o Senhor falou: filho, você está vendo que pior do que fazer errado é pensar errado. As bênçãos que eu tenho para você não tem só a ver com aquilo que você faz, tem a ver com quem você está se tornando. Existem coisas que só vão chegar em você quando você se tornar quem você precisa se tornar para você viver o que você pode viver. Pode aplaudir o nome do Senhor. Os céus se abrem do lado de dentro. Não são do lado de fora, não é do lado de fora. Você não abre o céu do lado de fora, irmão. Você abre o céu do lado de dentro. É do lado de dentro que o céu se abre. Você abre o céu, você começa a acessar o céu aqui, para depois você viver o céu aqui. Você não vai viver o céu aqui se você ainda não encontrar o céu aqui. Você está entendendo isso? Não adianta esperar que a bênção chegue. Presta atenção, Noé passou cerca de 100 anos construindo uma arca, mas Deus
passou cerca de 100 anos construindo um novo Noé. Um novo Noé. Eu vou contar até 3. Você vai falar o seu nome. 1, 2, 3. Um novo, 1, 2, 3. Mais importante do que aquilo que você tem feito, em quem você está se tornando, fazendo o que você está fazendo. Porque os céus não se abrem enquanto eu não me torno. O que trouxe as bênçãos para a vida de Adão foi quem ele se tornou. A imagem e semelhança. Fala assim comigo, imagem e semelhança. Fala assim comigo, quanto mais parecido com ele, mais eu vou acessar realidades celestiais que estão reservadas para mim. Pode aplaudir o nome do Senhor em nome de Jesus. Não tem bola de cristal, não tem varinha mágica. Deus é processual. Mas por que Deus é processual? Por que Adão não viveu o processo antes de ser abençoado? Porque você só conhece o processo depois que você perde o secreto. Quem não aprende a ouvir a Deus no secreto, vai precisar aprender a ouvir a Deus no processo. Não havia processo enquanto ele tinha um secreto. Não havia processo. Qual foi o processo que ele fez para ter aquelas ervas que foram criadas, aquelas plantas, aqueles frutos maravilhosos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você focar no que verdadeiramente importa, que é se tornar parecido com Jesus, parecida com Ele, coisas que nem você está, presta atenção, coisas que nem você está pedindo, vão alcançar você. Sabe por quê? Ele fala em Efésios 3:20, que Ele fará muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. É algo que você nem pensou ainda, é algo que você nem sonhou ainda, é algo que você nem pediu ainda. Por isso que ele diz, clama a mim. Sabe uma coisa que Deus tem nos ensinado esses dias? A igreja precisa voltar a ser um lugar de oração. Eu vou falar para você de novo. E isso, quem vai fazer é cada um daqueles que estão na igreja. A igreja precisa. Mateus, capítulo 21. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam. Sabe qual o problema? É que muitas vezes eu olho para essa palavra e já me vem nome de ministérios, de pessoas, e você se esquece que na revelação da nova aliança, o templo é você. Enquanto você não deixar Jesus virar essas mesas que estão fazendo você negociar, enquanto você não deixar Jesus chutar essas mesas que estão fazendo você negociar os seus lugares em Deus, não tem como você se tornar uma casa de oração. Porque a primeira casa de oração que precisa se tornar é essa aqui, ó. O céu você começa a abrir por aqui. Quem está entendendo? Lucas 3:21, Jesus diz: enquanto ele orava, o céu se abria.
Enquanto ele orava, ei, fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa orar mais, irmão. Ora mais. Ora mais. A gente veio aqui para cooperar com você. A gente não veio aqui para apontar ninguém, a gente veio para ajudar você. Amém, queridos? Mas enquanto você não entender que esse templo que ele fala não é o nome da denominação que você pensou, não é você. Porque no lugar onde é para ter contemplação, talvez está tendo negociação. Você está negociando no lugar que era para contemplar. Você está negociando no lugar que era para cultuar. Você está negociando no lugar que era, você está entendendo, que era para obedecer. Jó 36:11, na versão NAA, ele diz assim: se o ouvirmos e o servirmos, acabaremos os nossos dias em felicidade e os nossos anos em delícias. O ouvirmos fala de Shema, o Shema de Israel. O que é o Shema? É o ouvir e obedecer. Não adianta nada ouvir se eu não estou devolvendo uma medida de obediência. Sabe por que parece que às vezes que Deus não fala mais? Porque aquilo que Ele falou eu ainda não respondi. Como é que eu quero que Deus fale mais comigo? Se aquilo que Ele falou lá atrás eu ainda não dei resposta. Eu ainda estou esperando. O quê? Ah, meu Deus! Você tem que dar uma resposta para o que você está recebendo, irmão. Se o ouvirmos e o servirmos, acabarão os nossos anos em felicidade. O mundo não diz isso. Felicidade para Deus é uma coisa, felicidade para o mundo é outra. A felicidade para Deus é ouvi-lo e servi-lo. Será que tem algo melhor que você possa devolver para Deus? Será que tem uma medida melhor da sua saúde para você devolver para Ele? Será que tem uma medida melhor do seu serviço para você servir a Ele? Será que tem uma medida melhor para você ouvi-lo? Porque não adianta ouvi-lo e não obedecê-lo, e não adianta servi-lo sem ouvi-lo, porque tem muita gente também que está servindo sem ouvir. Quem está entendendo isso aqui? A gente precisa entender, e ele fala assim, olha, enquanto ele orava o céu se abria. Enquanto, Lucas 3:21, se puder colocar lá para nós. Enquanto ele orava, o céu se abria. Existem realidades de Deus reservadas para você viver. E eu profetizo aqui que você vai viver. Eu profetizo que você vai viver. Eu vou retornar aqui. Pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Eu vou retornar aqui, eu vou ouvir muito testemunho. Eu vou ouvir muito testemunho dessa palavra. Pastor, eu decidi dar uma resposta diferente. Pastor, eu decidi a partir daquele dia, como servo de Deus, como mulher de Deus, como homem de Deus, como marido, como esposa, eu decidi responder de outra forma. Eu decidi ser mais intenso e mais intencional. Porque não adianta intensidade sem intencionalidade. E nem intencionalidade sem intensidade. Quem está entendendo isso? A gente precisa dar uma resposta para a cruz de Cristo. A gente precisa dar uma resposta para a cruz. Amém, queridos? Essa parte B do verso. Orando ele, o céu se abriu. 1 Timóteo 4:5, a palavra de Deus diz que pela palavra e pela oração somos santificados. Fala assim comigo, oração e palavra. Fala assim comigo, a igreja de Cristo ainda é uma igreja que ora, que mergulha na palavra, que jejua
Pergunta para o irmão que está do seu lado, qual foi o teu último jejum? Parece que a gente só deixa para jejuar quando tem uma causa impossível. Ai, agora eu vou jejuar e orar. Não estou falando que está errado, não. Se Deus te deu essa arma, faça. Mas eu vou falar que você ainda não entendeu. Você não entendeu. A obediência é fruto do mandamento. A honra é fruto do relacionamento. Deus quer que seja restaurado um relacionamento de honra com Ele. Aonde você faz porque você entendeu. Você não faz porque foi mandado fazer. Quem está entendendo essa palavra? Deus quer abrir os céus, mas Ele vai começar a fazer isso dentro de você. A melhor resposta que Deus espera de você não é um glória a Deus e nem um aleluia. É um posicionamento firme. É um posicionamento firme. Sabe, de não negociar. Não, Senhor, eu não vou negociar o que Tu tens para a minha vida mais. Eu não vou negociar. Amém, queridos? Não podemos negociar. Céus não são rasgados com credenciais. Céus não podem ser rasgados com credenciais. Céus não podem ser rasgados com... Não, querido, o céu ele é rasgado quando nós nos tornamos quem o Senhor quer que a gente se torne. Céus não podem ser rasgados com pessoas obstinadas. Fala assim comigo, obstinação é um altar que uma pessoa constrói para sua própria opinião. Céus não podem se rasgar com pessoas obstinadas. Pessoas que edificaram um altar para sua opinião e que não mudam. Ah, eu penso assim. Lemos hoje aqui, Filipenses, lá no capítulo 3. Aos maduros, estes têm o mesmo parecer. Um dos sinais da falta de maturidade é a falta da unidade. Em Gálatas capítulo 4, quando Deus ele decide, ele fala assim: o herdeiro em nada difere do escravo, enquanto for menino. Por quê? Porque Deus não dá herança para quem é imaturo. A herança é para a maturidade. E a maturidade vai conduzir eu e você para um lugar de unidade. E não existe unidade se não tiver reciprocidade. A reciprocidade é fruto de quem acessou, decidiu em viver em unidade. Ser recíproco fala de um sacrifício de ambas as partes. Se eu digo para minha esposa que eu sou um com ela, mas não sou recíproco, é mentira minha. Quem está entendendo isso? Você ama a sua igreja? Sim ou não? Você tem sido recíproco? Você não pode ser apenas ouvinte, mas praticante. Posso ouvir um amém? Olha o que ele fala em Jó 36:11. Se me ouvirdes e me servirdes, acabarão os seus dias em felicidade. O problema é que eu quero ver a felicidade antes de concluir. O Senhor está trabalhando na sua vida. Então, enquanto Ele está trabalhando, decida servi-lo com o melhor que você tem. Isso em todas as áreas, meu irmão, minha irmã. Todas as áreas.
A maturidade está também na velocidade que você decide responder. Ah, eu respondo, mas eu respondo quando eu quero. Isso é um tipo de rebeldia. Isso é um tipo de desobediência. Porque na hora que Deus espera que eu responda, eu não quero responder. Isso é um tipo de obstinação. Por quê? Porque existe um altar construído para a minha própria opinião. E a sua e a minha opinião não servem de base, nem de fundamento para que Deus se mova. Porque os fundamentos do Pai precisam balizar os movimentos dos filhos. Quem está entendendo isso? Amém, queridos? Em João 3,27, ele diz assim: ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for concedido do céu. O que Ezequiel falou? Quando os céus se abriram, o que aconteceu com Ezequiel? Ele teve o quê? Visões. Fala assim comigo: a vista é uma função do meu corpo. Fala assim comigo: a visão é uma função do meu espírito. Deus quer que você tenha visão. Deus quer que você caminhe por aquilo que você acredita e não por aquilo que você enxerga. Aquilo que você crê precisa ser maior do que aquilo que você vê. Porque aquilo que você crê fala da sua visão. Aquilo que você vê fala da sua vista. Quem está entendendo isso? Eu vou falar de novo para você. Aquilo que você crê fala da sua visão. Aquilo que você vê fala da sua vista. Porque vivemos por fé e não por vista. Viver por fé, viver pela visão que Deus te deu. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Uau. Existem 3 céus. Na realidade, a Bíblia Sagrada, eu vou te mostrar aqui que ela fala de 4 céus. Estudos judaicos dizem que existem até 7 céus. Mas eu vou ficar com aqueles que a Bíblia diz. Um primeiro céu é chamado de firmamento, Salmo 19:1. Ele fala o firmamento. O que é o firmamento? Esse céu que eu consigo enxergar, que eu consigo ver. Esse é o firmamento. Amém, queridos? Um segundo céu é o que a Bíblia diz que são os lugares celestiais, as regiões celestiais. Ele fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Quem já ouviu essa palavra? Mas contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E o mesmo lugar celestial que ele fala em Efésios 1:3, eu vos abençoei com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. O mesmo lugar que as bênçãos estão depositadas é o mesmo lugar onde eu e você precisamos aprender a guerrear. Porque é nesse lugar que você toma pela força. Porque o reino de Deus é tomado pela força. Quem está entendendo isso? O navio que Deus colocou você não é um navio de cruzeiro. E talvez, pelas condições e desafios que você tem vivido, você já percebeu isso. Só tem um jeito: espada e escudo na mão. É ou não é? Fala a verdade. Baixa a guarda para tu ver. Hã? Baixa a guarda para tu ver. O inimigo vem lambendo tudo. Não dá para baixar a guarda, irmão. É real. É navio de guerra, não é de cruzeiro. Amém? Então nós precisamos entender, nós somos uma família, mas somos uma família exército. Uma característica do povo de Israel é que no tempo da guerra até as crianças pegam em armas. Isso deve falar a nossa realidade.
A gente precisa ensinar os nossos filhos as armas espirituais que nós não aprendemos quando éramos crianças. Quem está entendendo isso? A arma da oração, a arma da palavra, a arma do jejum, a arma do tomar conselho de Deus e não tomar conselho do mundo. Aleluia! Esse é o segundo céu. E o terceiro céu, onde está sentado o Senhor. Jesus Cristo está sentado à destra dele. E diz a palavra que em Hebreus 7:25 que ainda vive por interceder por nós. Tem alguém intercedendo por você todo dia. Todo dia tem alguém do lado do Pai, intercedendo, falando do teu nome. Hebreus 7:25, pode colocar aqui para nós, você precisa ler isso. Quando Satanás quiser te desanimar, e quando você estiver sem força para interceder por alguém, ou por você mesmo, orar você ora por você, mas interceder sempre pelo outro. Quando você estiver sem força, você vai se lembrar, existe um Cristo, o meu Senhor, está à destra do Pai, intercedendo, levando o meu nome. Ele está levando o teu nome, todo dia, 24 horas por dia. Está aqui escrito, ó. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre. Fala assim comigo, vivendo sempre. Fala assim comigo, não é de vez em quando, é sempre, para interceder por eles. Uau, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Ele merece, vive sempre por interceder. Mas eu tenho descoberto algo, querido, sabe? Nós precisamos entrar, quando eu falo de voltar a interceder, voltar à oração, voltar para esse lugar de intimidade com Deus. Entenda a oração, 1 Timóteo 4:5, se ele fala que pela oração e pela palavra todos nós somos santificados. Se eu sou santificado, fala assim comigo, todo lugar que existe santificação, existe mortificação. Todo lugar que eu sou santificado, a minha natureza carnal morre. Então a oração é um lugar de morte. Sabe por que a gente tem dificuldade de orar? Porque a nossa carne não quer morrer. A gente não percebe isso, mas é a carne gritando para não morrer. Ela arruma uma coisa para fazer na hora da oração. Arruma um corpo. Ah, não, eu tenho que lavar a louça aqui, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Ah, não, eu tenho que sair para trabalhar. Ah, não. O nome disso se chama grito da carne. É a carne te enganando para você pensar que realmente aquela outra coisa que você ia fazer era mais prioridade do que a sua oração. Amém, queridos? Toda oração ela precisa se transformar num clamor. O clamor é um lugar na oração que você chega depois que você já morreu. Você começa orando e termina clamando. Quem está entendendo? A palavra não diz que Deus responde toda a oração, mas fala que Ele responde todo o clamor. Tu já parou para perceber isso? A palavra não fala que Ele responde toda a oração, mas a palavra diz que Ele responde todo o clamor. Por quê? Porque você começa orando e termina clamando. A oração é um lugar de morte. Você vai, à medida que você vai morrendo, você passa a orar o que você quer e você passa a clamar o que Deus quer que você clame. Ele fala, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. A voz é minha, mas o clamor é do Senhor. Ele quer que saia de mim, de você, gemidos inexprimíveis.
Quem é que lembra daquela parábola da viúva e o juiz iníquo? Lucas 18. Lembra desse texto? Lucas 18, 7. Coloca lá para nós, por favor. Ele fala: Deus não fará porventura justiça àqueles que clamam dia e noite, mesmo que pareça demorá-los em... Está aqui, ó. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite, ainda que pareça tardio com eles. Fala assim comigo: Deus fará justiça aos que clamam dia e noite. Ele não está falando aqui aqueles que oram, parece a mesma coisa, mas não é. Jeremias 33 e 3. Clama a mim. Ele fala que ele responde o quê? Clamor. Fala assim comigo: aquilo que é clamor já foi uma oração. Fala assim comigo: clamor é um grito do Senhor por meio da minha vida. Fala assim comigo: clamor é um gemido que sai das entranhas do próprio Deus em meu favor ou em favor de alguém. Amém, queridos? Então o clamor, ele fala: clama a mim e te responderei, e anunciei coisas grandes, achei coisas grandes e firmes. Existe outra tradução que fala coisas grandes e ocultas, que não sabes. Mas ele fala: eu respondo depois que se torna um clamor a sua oração. Mas precisa começar orando. Uau! Quem está entendendo essa palavra? Sabe aquela hora que você sente vontade de levantar, que o joelho está incomodando? Sabe aquela hora que você está incomodado de estar ali? Irmão, é um bom sinal de que você está começando a morrer. O clamor, ele fala: a voz do que clama no deserto. A voz é minha, mas o clamor é dele. Voz do que clama. Ele clama. Quando chega o momento do clamor, é ele bradando, é ele falando, é ele liberando palavras de poder que vão alcançar a sua descendência, seus filhos, seus amigos, seus pais, a sua vida. E as coisas começam a mudar, e o céu começa a se abrir, e o Senhor começa a fazer. Porque não se trata simplesmente daquilo que você está fazendo, mas de quem você está se tornando. O clamor fala de alguém que está se tornando. Não está falando apenas de alguém que está fazendo algo, mas alguém que está se tornando alguém. Uau! Não se trata de fazer algo, se trata de se tornar alguém. Deus tem um sonho para você. Deus tem um projeto para você. A unção que você sonha existe. A unção que você sonha existe. Aleluia! Ela existe. Mas ela está dentro das medidas que Deus te deu. Não queira as medidas de alguém. Queira viver as suas medidas. Ah, Senhor, mas isso aqui é o que eu sei, isso aqui é o que eu amo, que eu sei fazer. É aí que Ele quer trabalhar. Ele não violenta os seus filhos. Ele repartiu dons, habilidades e talentos segundo a sua vontade. Se Ele repartiu dons, habilidades e talentos e falou lá em 1 Pedro que é a multiforme graça de Deus,
é porque Ele respeita aquilo que Ele mesmo entregou para você. Ele é o primeiro a respeitar o que Ele te entregou. Amém, queridos? Ele é o primeiro a respeitar isso. Primeiro. E existe um outro céu. Eu falei do primeiro céu, do segundo céu, do terceiro céu. Esses são os céus teologicamente declarados nas Escrituras. Mas existe um outro céu biblicamente revelado nas Escrituras. Deuteronômio 28, 23. Deuteronômio 28 fala daquelas bênçãos e maldições. As bênçãos que te alcançam quando eu e você obedecemos a Deus. Mas as maldições quando desobedecemos a Deus. E aqui ele diz assim: os teus céus, meu Deus, fala assim comigo, os teus céus, fala para a pessoa que está do seu lado, existe um céu sobre você. Aí ele diz assim: e os teus céus, aonde que eles estão? Coloca a tua mão direita sobre a tua cabeça, fala assim comigo: estão sobre a minha cabeça. Amém? Os teus céus, os teus céus. Neste caso ele está falando daqueles que desobedecem a Deus. Os teus céus serão de bronze e a terra debaixo de você será de ferro quando você desobedece. Porque lá no verso de número 15, ele começa a falar das maldições. O que acontece quando eu não obedeço à vontade de Deus? A partir do verso 15 de Deuteronômio, do verso 1 até o verso 14, ele vai falar das bênçãos de Deus àqueles que decidem dar uma resposta conforme o Senhor. A partir do verso 15, ele começa a dizer aqueles que não respondem conforme o Senhor. Você está entendendo isso? Aleluia, glória a Deus. E então ele fala: será porém, se não deres ouvidos para isso, para não cuidares em cumprir. Então mais importante do que fazer é cumprir. Não adianta estar fazendo e não estar cumprindo. Deus quer que você cumpra, porque se você estiver cumprindo, você estará fazendo. Mas eu preciso entender qual é a vontade de Deus para mim. Amém, queridos? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E isso é um caminho da paternidade. A paternidade espiritual, ela vai te ajustar, ajudar você a se ajustar àquilo que Deus tem para você. Amém? Porque quem dá destino é a paternidade. A paternidade dá destino. Aleluia, queridos. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela cria, mas é só o teu sacerdócio que manifesta o que a palavra criou. Tudo que Deus tem para você já está criado nos céus, mas precisa ser transicionado para a terra. E como é que isso acontece? Quando eu decido responder a Deus na terra com o sacerdócio que Ele me confiou. Está todo mundo entendendo isso? Deixa eu falar para você uma coisa. Eu prefiro que você saia daqui entendendo a resposta que você tem que dar quando você sair daquela porta. Nós estamos comprometidos com um avivamento responsável. Fala assim comigo: avivamento responsável. O avivamento responsável, nós vamos daqui a pouco ter um tempo poderoso aqui. Só que não adianta eu simplesmente lambuzar você no óleo e não ajudar você a entender as respostas que você precisa dar. Quem está entendendo? Senão a tua vida não muda, senão os céus não se abrem.
Porque os céus se abrem quando muda aqui dentro, quando as chaves viram aqui dentro. Você está entendendo isso? Amém? Aleluia. Eu quero encerrar esse momento, que nós vamos ter 2 momentos aqui. Isaías 22:15. Lê comigo lá, por favor. Assim diz o Senhor Deus dos exércitos: anda e vai ter com este tesoureiro, ou mordomo, ou administrador, com Sebna, o mordomo, e diga-lhe: Sebna, o que você tens aqui? A quem tu tens aqui? Por que você cavou aqui uma sepultura? Cavando em um lugar alto a sua sepultura, e cinzelando na rocha uma morada para você mesmo. Esse homem chamado Sebna, ele era um mordomo do rei. E esse Sebna decidiu ocupar um lugar que não era dele. Esse Sebna decidiu fazer algo para si mesmo. E diz assim: eis que o Senhor te arrojará violentamente, como um homem forte, e de todo te envolverá. Certamente com violência te fará rolar, mas se faz rolar, como se faz rolar uma pedra num país espaçoso. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da casa do teu Senhor. E demitir-te-ei do teu posto, e te arrancarei do teu assento. Quando é que Deus me arranca do meu assento? Quando eu quero, olha só, queridos, quando eu decido assumir, o que Sebna fez? Ele queria assumir um lugar que não era dele. Existem 2 momentos que podemos ser arrojados de um lugar. Primeiro, quando queremos um lugar que não é nosso. E segundo, quando queremos ocupar um lugar que é nosso, mas está fora do tempo de ocupar aquele lugar. Quem está entendendo isso? O certo pode se tornar errado se estiver no tempo errado. Você está entendendo isso? O certo pode se tornar errado se estiver no tempo errado. Pode se tornar errado. Uma coisa certa, uma coisa boa, uma coisa maravilhosa. Aí no verso 22, verso 20, olha o que ele fala: será que naquele dia chamarei Eliaquim, filho de Hilquias, e revesti-lo-ei da tua túnica? Olha o que Deus faz: tira a túnica de um e coloca a túnica no outro. Revesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como um pai para os moradores de Jerusalém. Para quem que ele entregou a túnica? Para um pai, para alguém que entendeu a paternidade de Deus. Você está entendendo essa palavra? Ele continua dizendo assim: e porei a chave da casa de Davi no seu ombro. Aonde que ele diz que coloca as chaves? Nos ombros. Fala assim comigo: chaves, Deus não entrega nas mãos. Fala assim comigo: chaves que abrem as portas dos céus, Deus entrega nos ombros. Fala assim comigo: porque ombro é lugar de quem assume responsabilidade. Uau! As chaves que Deus tem para te entregar, para abrir as portas dos céus que você precisa, estão nas responsabilidades que você precisa assumir. É responsabilidade na oração? É responsabilidade aonde? Nos seus dízimos, nas suas ofertas? Gente,
Nós não podemos mais ser de uma igreja que quando fala de dízimo e oferta, o irmão já fecha o coração. O fato de um dia você ter passado por algum lugar inconsequente, de pessoas abusadoras, não torna aquilo que é certo errado. Quem está entendendo isso? E deixa eu falar uma coisa para você. Eu nem ia falar sobre esse assunto, mas Deus está falando aqui, eu vou falar. Se você acha que você não precisa ser fiel no seu dízimo, não, o dízimo é da lei. O dízimo vem antes da lei, irmão. Antes que Deus usasse Moisés para escrever a lei, havia o dízimo, sabia? Abraão dizima Melquisedeque. Por quê? Porque você só dizima onde você reconhece o sacerdócio. E diz a palavra que ele reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque. Sabe, o dízimo ele fala de um princípio de não tocar naquilo que não é nosso. Sabe o que Deus me mostrou? Que no Éden, o princípio do dízimo havia. Sabe por quê? De todas as árvores do jardim você pode comer, mas dessa você não vai tocar. O que é o dízimo? Você pode desfrutar dos 90%, mas aquilo que é de Deus, não toca. Eu vou falar de novo, aquilo que é de Deus, não toca. Isso é um princípio, irmão. Eu quero que Deus seja fiel comigo todo dia, mas eu não consigo ser fiel todo mês. Misericórdia, irmão. Meu apóstolo, irmão, o pessoal sabe aqui, alguns sabem, eu sou militar do exército, sou coronel do exército. Seja o valor que cai ali, quando cai na minha conta, irmão, eu já faço a transferência do meu dízimo e ponto final. Você não pode ficar brincando com isso, meu. Não é o que você faz, é quem você está se tornando com aquilo que você faz. Tem gente que fica na obediência do mandamento. Eu prefiro a honra do relacionamento. Você prefere obediência ou honra? Deus vai te abençoar dos dois jeitos. A diferença é que a honra vai transbordar você. Não brinca com aquilo que não é para brincar, irmão. Não existe aliança onde existe o sacrifício apenas de uma das partes. Jesus fez o dele e o nosso. O nosso vai passar naquilo que eu mexo no meu celular. Está aí, o meu celular. Esses dias alguém que pediu, não, qual é a senha? Não, a Esther tem a senha, o Caio tem a senha. Tem a senha do meu celular, eles podem mexer a qualquer hora. Não tem nada que eles não possam ver. Mas tem gente que ainda está brincando com coisa que não pode brincar, irmão. Videozinho que recebe do amigo do trabalho. Deixa eu falar uma coisa com você, em Deus, toma vergonha na cara. Você está brincando com o pecado, irmão. Não brinca com o pecado. Os céus não se abrem para quem fica brincando com o pecado. Quem está entendendo essa palavra? Não brinca. Sai fora. José correu, mano. José deu o pé na tábua. Existem pequenas coisas na terra que movem grandes coisas nos céus. Aleluia. Pequenas coisas na terra
mas que movem grandes coisas nos céus. Fala assim comigo: as chaves para abrir os céus, Deus não me dá nas mãos, Deus me dá nos ombros. Pergunta para a pessoa que está perto de você: quais são as responsabilidades que você vai precisar assumir com mais intensidade? Os céus vão se abrir, Ele vai te dar a chave, mas vai botar no ombro. Ele não vai te dar a chave na mão. Não vai te dar na mão. Mas se tiver no teu ombro, você consegue pegar ela. Aleluia. Queria que você ficasse de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Deus vai abrir os céus para você. Mas Ele vai colocar essas chaves nos seus ombros. Quais são as responsabilidades, irmão? Irmã, quais são? Não existe avivamento sem responsabilidade. Avivamento fala de uma resposta que nós damos para um céu que já se abriu. É uma resposta que eu dou para a chave que Ele coloca no meu ombro. Quem está entendendo isso? Aleluia. Queria que você fechasse os seus olhos. Espírito Santo, Espírito Santo, nós estamos estabelecendo aqui fundamentos para que o Senhor se mova entre nós. Estamos estabelecendo aqui, Senhor, fundamentos para que o Senhor se mova, para que o Senhor faça, para que o Senhor derrame uma nova medida sobre esta igreja. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, levanta as suas mãos aos céus, comece a apresentar a sua vida a Ele. Se for necessário nesse momento, comece a pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu entendi que as chaves que eu preciso, o Senhor a tem colocado sobre os ombros. Enquanto eu não tomar alguns posicionamentos, não há como os céus serem abertos. Enquanto eu não me tornar quem o Senhor quer que eu me torne, a essência de quem o Senhor criou para você ser, a sua identidade já está aí. Você precisa se mover em cima dela. Você precisa se mover em cima dessa identidade. Quais são as portas que você precisa que sejam abertas? As suas respostas em relação à sua casa, as suas respostas em relação à sua vida financeira, as suas respostas em relação à sua fidelidade, as suas respostas em relação à sua vida de oração, até que a sua oração se transforme num clamor. E quando ela se transformar num clamor, Ele diz: eu te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Clame ao Deus dos céus. Clame ao Deus dos céus. Quais são as responsabilidades que você precisa tomar como esposa? Talvez um comportamento que você tenha tido está empurrando o seu esposo para um lugar que não podia estar empurrando.
mas por causa de uma obstinação. Por causa de uma obstinação. A obstinação fala de um altar que eu levanto para a minha própria opinião. Derruba essa opinião com a cruz de Cristo. Talvez, marido, você também está empurrando a sua esposa para uma situação delicada. Talvez estamos empurrando filhos para uma situação delicada. A omissão na oração, a omissão do nosso sacerdócio faz com que os céus se fechem. Você não precisa ter título eclesiástico para exercer seu sacerdócio. Você não precisa ter títulos eclesiásticos para que você faça o que precisa ser feito. Você não precisa disso. Você precisa estar no meio do fogo. Deuteronômio 5:24, ele fala: mostrou-nos a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz claramente no meio do fogo. Às vezes não ouvimos claramente a voz, porque não estamos no meio do fogo. Mas por que eu preciso estar no meio do fogo? Porque Deus só pode falar comigo no lugar que eu me torno cinza. No lugar que eu me torno cinza. No lugar onde a minha razão não fala mais. A minha opinião não fala mais. Mas é um lugar onde Deus pode usar você. É um lugar onde Ele pode tocar você. É um lugar onde Ele pode transformar você. É um lugar onde Ele pode curar você. Os céus, Ele deseja abrir os céus sobre você. Isaías entendeu: ah, se os céus se fendessem, ah, se os céus se abrissem, ah, se os céus se abrissem. Enquanto Jesus orava, o céu se abria. Eu acredito nisso, que você pode aí agora começar. Você pode aí agora, nesse exato momento, no seu lugar. Ou se você quiser vir aqui para o altar, aqui para frente. Sabe, clamar ao Senhor e falar: Deus, eu quero uma nova medida da tua unção. Eu quero uma nova medida, Senhor, mas eu assumo as responsabilidades. Você assume as responsabilidades. Responsabilidade fala de continuidade, continuidade fala de constância. O sacerdócio, Deus coloca a chave nos ombros. Deus colocou a chave nos ombros de quem entendeu a responsabilidade da paternidade. Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Rabacaia caia doromagayato, Lamanabachou que magayataia sudocomagai, Rabacaia sudocomagai. Quais são os posicionamentos que precisam ser tomados? Quais são as posições que você abandonou? Porque o mal é resultado de um ser celestial que abandonou a posição original. Ei, algumas coisas aconteceram de mal porque você abandonou a posição original. Existe uma posição que Deus reservou para você ocupar. Não negocie a sua posição. Jesus, ele entra no templo, ele vai chutar as mesas de negociação. Ele está fazendo isso nessa noite com você, sabe por quê? Para que você volte a se tornar uma casa de oração. Para que você se torne uma casa de oração. Porque enquanto você orar, o céu vai se abrir. Enquanto você começa orando e termina clamando, e ele diz: clama a mim e te responderei.
Isso fala do céu que se abre ao clamor. São realidades que descem dos céus e chegam até a sua casa. Você precisa dar um basta. Ah, Deus, eu não quero mais ficar indo no culto, voltando do culto, indo no culto, voltando do culto e não ver mais nada diferente na minha vida, não. Não, Senhor, eu não aceito mais isso. Eu quero mudanças radicais. Então seja radical com Deus. Você só terá tudo de Deus depois que Ele puder ter tudo de você. Depois que Ele puder ter tudo. Espírito Santo. Erabachorocô torobalabassai. Derianta labalabasorocô torobalabassai. Sabe, irmão, eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã. Se você entendeu que existem alguns posicionamentos diferentes que você gostaria de tomar, você sai do seu lugar e vem aqui para o altar em nome de Jesus. Quero convidar você. É uma atitude diante dos céus, é a simbologia profética de alguém que decidiu sair do seu lugar e responder na direção do altar, e responder na direção do Senhor, e responder na direção da vontade dEle. Ele está colocando chaves nos teus ombros. Eu queria que profeticamente você entendesse isso. Ele está, nesse exato momento que você decide, Senhor, profeticamente eu vou dar esse passo, porque eu decido viver o que o Senhor tem para mim. À medida que você estiver vindo, Ele vai colocando essas chaves nos seus ombros. E aí Ele vai colocar e vai te dizer assim: olha, agora nós começamos uma nova estação da tua vida. Agora nós vamos começar uma nova estação da tua vida. Agora nós vamos começar uma nova estação da tua vida. Agora eu começo uma nova estação, Daniel 2:21. É Deus quem muda os tempos e as estações. Sim, Senhor. Muda aqui nessa noite. Muda aqui, Senhor, nessa noite. Eu sei que há fogo, Senhor, dos céus para descer hoje aqui. Há fogo, Senhor, que queima nos teus olhos. Há fogo no Senhor. Que o Senhor venha com violência. Que o Senhor venha. Que o Senhor venha. Que o Senhor venha e derrame uma nova medida, Pai, sobre a vida dos meus amigos, dos meus irmãos. Derrama, Senhor. Rai shikemagayasou. Espírito da profecia, levante as suas mãos aos céus. Fale: Senhor, eu decido hoje. Essas portas que ainda não se abriram, eu assumo. Eu quero te pedir perdão pelas responsabilidades que eu ainda não tinha assumido. Eu te peço perdão por isso, ou por aquelas que talvez ainda não tenha feito da maneira como o Senhor quer que eu faça. Sim, sim, Jesus. Barabacaia sorocotorobacaia sai. Rabalaba sorocotorobalabasai. Glória a Deus. Que coisa linda, né? Quero chamar aqui também toda a família do pastor, o Caio, a Estherzinha já está aqui. Que coisa linda. Como é lindo o cuidado de Deus, né, gente? Como é lindo quando o Senhor... Eu acho que você tinha aqui. Como é lindo quando o Senhor faz, né? É muito lindo. E nós somos muito gratos ao Senhor pela vida do Senhor, da pastora Anne, do Caio, da Esther. Gratidão pela vida de vocês. Eu estou aprendendo, como eu disse, né? Nós os amamos. E como é bom, assim,
ver vocês vindo na nossa terra, pisando na nossa terra e entrando no nosso coração com tanto amor, com tanta lealdade, assim. A gente é muito grato ao Senhor, muito grata a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, colocado essa família apostólica, essa família do reino na nossa vida, né? E nós queremos abençoar a vida do pastor Alexandre. Quero que você estenda suas mãos para cá. Quero pedir para que a nossa filha abençoe, debaixo dessa unção, esse legado, diante de toda bênção que nós temos recebido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai perto da pastora, vai perto deles. Pode abençoar. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos, Pai, a vida do pastor Alexandre, Pai, a casa dele, Senhor, o ministério, Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, essa família bendita, essa família, Senhor, abençoada. Senhor, nós declaramos, Senhor, ó Pai, todas as bênçãos do Senhor, ó Pai, por tudo que eles são, tudo que eles têm feito, Pai. Ó Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor possa cada dia fortalecer, cuidar, Senhor, proteger, Pai, guardar, Senhor, ó Pai. Senhor, nós cremos no Senhor, ó Pai, sobre a vida deles, Pai, que eles possam, Pai, a cada dia ser bênçãos, Pai, aonde eles forem, aonde eles pisarem, Senhor, a planta dos seus pés, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Toca aqui comigo. O Senhor é meu pastor, o Senhor é por nós. Agindo Deus, Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.